Olá, boa tarde. Estamos aqui estreando mais esse programa do canal Tição, Programa de Preto, o novo canal da Causa Operária TV e do Coletivo de Negros João Cândido. Estamos estreando aqui um programa de vídeos, né, onde a gente vai explicar aqui alguns acontecimentos da história do povo negro brasileiro, né, principalmente do ponto de vista histórico, né. Hoje vamos trazer aí a história da Greve Negra de 1857, uma história de luta, né, uma greve fundamental aí para os direitos dos trabalhadores negros ainda escravos naqueles idos do século XIX, né? E nós vamos apresentar. Eu sou Eric Menezes, estamos fazendo aqui a introdução desse canal e o companheiro Márcio Roberto vai apresentar o vídeo aí em seguida com a Greve Negra de 1857. É isso aí, vamos lá. Olá, companheiros que estão assistindo aqui a Causa Operária TV, nesse novo canal do Coletivo de Negros João Cândido. Hoje estamos tratando, como você ouviu anteriormente com o companheiro Eric Ribeiro, estamos tratando da greve negra que aconteceu em Salvador em 1857. Uma greve muito importante. E eu vou começar falando logo dos personagens desta greve que aconteceu em Salvador no mês de junho de 1857, né? Os três personagens principais eram os ganhadores, né? E os ganhadores, eu estava falando aqui anteriormente, os ganhadores eram um escravo peculiar. Eles faziam o trabalho e eles eram remunerados pelo trabalho que fazia, mesmo sendo escravo, mesmo tendo um dono. Esse dono geralmente era um pequeno burguês que só tinha 2 escravos, não tinha muitas propriedades, não tinha nada. Eles botavam esses escravos para trabalhar e 80% do dinheiro ficava na mão do dono do escravo e essa ninharia para o ganhador. Os ganhadores que fizeram a greve, também existiam também os escravos libertos, né? Então, e a maioria, 100% eram escravos africanos. Nesse momento não tinha ainda escravos brasileiros nesse grupo. Então vamos lá. A cidade de Salvador, nesse período, e no Brasil inteiro, todo o serviço de transporte era feito pelos escravos, ou escravos libertos, né? Como eram assim chamados. E qual era o serviço? De uma simples carta, uma garrafa de vinho, 1 quilo de arroz, ou uma tonelada de água, ou 1 tonelada de cachaça. Do serviço menor, do transporte menor ao transporte maior, era feito pelos escravos. E a cidade de Salvador, como iremos mostrar nas imagens, né? Elas têm, inclusive, tem a cidade baixa e a cidade alta. Imagina o transporte da cidade baixa para a cidade alta. E, inclusive, o transporte de pessoas. Existia a cadeirinha de arruar, onde um escravo ficava na frente, outro escravo ficava atrás, carregando as pessoas que eram donas dos escravos, a burguesia daquele período, os capitalistas do momento, na maioria latifundiários, dono dos grandes engenhos de cana-de-açúcar. Mas tem uma peculiaridade também sobre os carregadores das cadeirinhas de arruar. Eles precisariam ter o mesmo tamanho, precisariam ter boa aparência, né? Eles precisariam ser uns negros bonitos e fortes da mesma altura para poder trabalhar carregando o pessoal, carregando os seres humanos. Tinha até cadeiras para carregarem 4 pessoas, com 6 escravos, 6 africanos carregando de um local para outro, aonde precisasse fazer um transporte de ser humano. Por exemplo, e como é que funcionava esse carregamento de ser humano? Vamos lá. Era como hoje, por exemplo, onde tem um ponto de táxi. Existia um ponto dos carregadores de arruar. Eles se agrupavam, eles chamavam de cantos naquele período, né? O canto dos carregadores de cadeirinha de arruar. Não tinha esse nome tão belo, mas eram os carregadores, eram os escravos que ficavam em determinado local da cidade. Como hoje tem os pontos de mototáxi, tem um ponto de táxi, mas eram as pessoas que faziam esse transporte. Até no ombro, né? Tinha cara que não tinha condições de ter uma cadeira de arruar, ele botava o escravo para carregar no próprio ombro. E assim era feito o transporte de ser humano em qualquer local. E esses escravos recebiam um valor, né? Tinha uma tabela de preços para cada serviço, né? E X%, 80% pelo que eu vi, ficava com o dono,
e os demais ficavam com o escravo, e os escravos libertos ficavam com tudo. Porém, o que é que acontece em 1857? Isso aqui eu vou até recordar uma coisa. Antes nós tivemos a revolta dos malês, que foi duramente massacrada. Isso aqui é uma curiosidade importante. O chefe de polícia que organizou a matança e a chacina e toda aquela questão que aconteceu com os malês, ele virou presidente da Bahia. Ele ganhou um prêmio interessante, né? Parece até uma coincidência, tivemos Sérgio Moro, que botou Lula na cadeia e virou ministro, né? Você vê, as coisas acontecem sempre na história. Mas vamos continuando aqui. Esses carregadores, né, tanto de pessoas como de objetos, o Estado começou a cobrar uma taxa para ele prestar esse serviço. E a taxa, na época, equivaleria a 15 quilos de carnes, de primeira. Né? Hoje seria em torno de quanto? R$ 1.500? 15 quilos de carne de primeira? Carne de primeira está R$ 100. Então, o que acontece? Esses carregadores, o governo da Bahia, né, que era administrado pela Câmara de Vereadores de Salvador, eles resolveram cobrar uma taxa desses carregadores. E outra coisa mais importante, junto com essa taxa, eles exigiram que cada carregador tivesse uma placa de bronze no peito, grande assim, né, de 25 centímetros por 8, né, com o nome dele e o nome do dono dele. Imagina uma placona de bronze assim no pescoço dos carregadores. E outra coisa, os escravos que eram libertos, eles teriam que ter uma carta de referência de uma pessoa idônea. Ele teria que ter a carta de referência. Então, na placa, tinha que ter o nome dele e o nome do cidadão que deu o aval lá, que autorizou e assumiu as despesas em nome dele. Coisa muito rara de se acontecer. Existiam poucos carregadores livres aliás, não existiu nenhum. Depois desse momento não existiu nenhum. Nenhum ganhou uma carta. Nenhum senhor indúnio deu uma carta, avalizou para que o escravo livre pudesse trabalhar com isso. O que aconteceu? Imediatamente houve uma greve. Como é que foi a organização dessa greve? Apesar de existir vários jornais abolicionistas no momento, né, a população negra, eles trabalhavam cantando. E eles cantavam na língua da África. Então eles cantavam palavras de ódio, cantavam palavras xingando os patrões, e eles organizavam isso cantando, falando o dia, o momento, o horário que ia acontecer as coisas que eles faziam. Porque não foi o primeiro protesto também, já tinha acontecido antes. Outros protestos por causa de outras questões. Eu vou até lembrar aqui, o protesto que aconteceu antes, que não foi geral, foi localizado, foi quando o seguinte, cada grupo, cada canto de carregador tinha um líder. Esse líder, ele organizava, via quem estava na hora de dar vez, é sua vez de ir lá carregar, é sua vez. Era um organizador e o trabalho dele era esse, ele ganhava uma taxa dos próprios colegas ali, né, que ele era um igual também, que tinha mais experiência e organizava. Só que aí, esse chefe de polícia, ele colocou no lugar de cada líder de equipe uma polícia da época, que estava armada, né, não com arma de fogo, mas com cacetetes e etc., né, para poder coibir. Coibir o quê? Coibir justamente que eles organizassem rebeliões, protestos para a melhoria, ou então que eles participassem de movimentos que estavam levando para os quilombos, as pessoas e etc. Existia uma organização em torno de toda a luta para acabar com a escravidão. Os carregadores, eles se organizaram na surdina uma greve, e de repente Salvador amanheceu sem nenhum carregador. Imagina, no porto, imagina a movimentação do porto, tanto material, tantas coisas para ser levada, tantos cidadãos de bens, branquinhos, bonitinhos, cheirosinhos, que precisavam ser levados de um local para o outro, e de repente não tinha ninguém. Começou-se assim a greve negra. Né? Essa greve por quê? Contra a cobrança da taxa e contra a plaquinha. E principalmente houve a unidade de todos os carregadores livres, os escravos livres, para que eles não precisassem de carta de ninguém, que eles só quisessem trabalhar e fossem lá e trabalhassem. Então, contra a taxa, contra a placa e continuasse o trabalho. E essa greve durou uma semana e assim ela se foi. E essa greve ela foi vitoriosa. Ela conseguiu acabar com a taxa, ela conseguiu acabar
com a placa, e ela conseguiu acabar também com um policial que ficava lá de guarda lá para ficar caguetando as coisas que eles conversavam, geralmente era um cara que conhecia a língua deles e ficava caguetando qualquer tipo de organização que tinha, qualquer tipo de manifesto. Mas, finalmente, essa greve de 1857 faz parte desse nosso momento aqui do programa Tição, aqui do Coletivo Negro João Cândido, falando das rebeliões, das guerras, das guerrilhas que a população negra brasileira teve que fazer para acabar com a escravidão, né? Não tem nada a ver com a monarquia não queria acabar com a escravidão e não o fez. Só veio acontecer o fim da escravidão porque houve uma rebelião muito gigante nacional, uma revolução. E aqui nós vamos tratar da revolução do 13 de maio nos próximos programas. E ficamos por aqui. Essa foi a grande greve negra dos acontecimentos revolucionários no Brasil, feito na época da escravidão.